Faz tempo que eu não vejo vídeos da Lisa Guerra, tipo, analisando psicologicamente personagens, né? Tô pegando, tipo, a galera tá mandando só mais vídeos do Rafael lá do Psicologia dos Animes. Então, vamos lá, galera. Por que Doflamingo é tão foda? Tão manipulador, quais os paralelos que ele tem com o Luffy e por que ele é o melhor vilão de One Piece? Definitivamente. Se é que a gente pode chamá-lo assim. Eu sou Lisa Guerra e bora pra mais uma análise psicológica e dessa vez do Doflamingo de One Piece. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal que toda semana a gente tem vídeos unindo psicologia com cultura pop, pois é cada vez mais importante a gente falar sobre saúde mental. Bora! Finalmente, após de muitos pedidos, é a vez do Doflamingo. Aliás, deixe já o seu personagem favorito aqui nos comentários para mais cedo ou mais tarde virar vídeo aqui no canal. Bom, vamos começar do início. Deixa claro que a nossa personalidade ela é formada de gene mais ambiente. Essa comunicação do nosso material genético com a interação com as coisas, lugares, situações, são o que formam a gente como sujeito. As nossas experiências se acumulam de pouquinho em pouquinho e constroem quem a gente é. Assim a gente pode entender que Doflamingo não é apenas mal por ser mal, mas sim como uma consequência do caos que era ao seu redor e que moldou o comportamento dele desde a infância. Doflamingo era um deus do qual foi trancado para fora do paraíso, ou seja, o seu pai abdicou dessa vida divina, digamos assim, e levou a família para viver em uma mansão, com tudo para dar certo. Porém, após as pessoas descobrirem quem eles eram, elas queriam se vingar e acabaram colocando fogo na sua casa, perseguindo eles e fazendo com que o simples fato de sobreviver fosse um inferno para a família. A partir daí... E tipo, vamos lá, antes de continuarmos com o vídeo, dá pra reclamar da decisão do pai? Dele? Não. Dá pra reclamar da decisão do Doflamingo criança? Também não. São pessoas diferentes, com mentalidades diferentes e que passaram por situações traumatizantes. Não dá pra gente adivinhar qual vai ser o tipo de trauma e o comportamento pós-trauma que pessoas diferentes vão desenvolver depois desse trauma acontecer. Eles passaram por muitos perrengues, com moradia precária, às vezes não havia o que comer e passavam todo tipo de necessidade. E quando o Doflamingo ainda era uma criança. Eles foram de um extremo a outro, onde eles tinham tudo e de repente eles não tinham mais nada. E de quebra eles ainda sofriam várias agressões e estando com um constante medo de não saber se vai viver ou não no dia seguinte. Podemos dizer que a vida do Doflamingo foi repleta de fatores de risco. Na psicologia chamamos de fatores de risco aquilo que possa prejudicar o desenvolvimento do sujeito de alguma forma. Ou seja, são condições associadas a uma alta probabilidade de ocorrência de resultados negativos ou indesejáveis que tragam prejuízos para o sujeito ou para quem está ao redor, comprometendo a saúde, o bem-estar, o desempenho social do indivíduo e em várias outras situações. Toda essa precariedade, essa perseguição e violência colaboraram para um desenvolvimento da personalidade do Doflamingo tomar os rumos que ela tomou. E, bom, sim, diversos traumas afloraram a trajetória dele. Eu não faria dele, a mesma coisa que ele fez, mas não dá pra jogar. Pra tortura. Um ponto muito importante também foi a morte de sua mãe, que alimentou ainda mais a raiva que Doflamingo estava cultivando pelo seu pai. E vale a pena darmos uma ênfase nisso para a gente entender o que o autor quis passar. A gente pode observar que o irmão do Doff consegue rir, chorar, expressar os seus sentimentos com seus pais, porém Doflamingo não consegue acessar esses sentimentos, como se ele reprimisse tudo aquilo que ele está sentindo, tamanha a sua dor. E como resultado... Não só isso, mas como ela mesma falou, tá ligado? Que a nossa personalidade é uma combinação dos nossos genes com o meio em que vivemos. Por mais que eles sejam irmãos, o Doflamingo e o Coração, os genes são diferentes, então a forma como o seu DNA, a forma como o seu cérebro vai absorver uma situação traumática vai ser diferente do seu irmão. Por isso que a gente tem vários e vários exemplos de irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, que tem personalidade completamente diferente, que tem visão de mundo completamente diferente, tá ligado? É muito normal. Resultado, para poder expressar isso, ele projeta toda a culpa e frustração em forma de ódio pelo seu pai, de maneira que a primeira oportunidade que ele tem, ele se vinga de forma brutal.
取り返しはつかねえんだぞ。お前の首で Big Fiction. 聖地へ戻れ。 Na psicanálise, projeção é um mecanismo de defesa que, como o nome já diz, o sujeito projeta os seus sentimentos. Dessa forma, se torna mais fácil e suportável lidar com eles. Todos nós projetamos o que a gente sente em coisas, pessoas, objetos, em algum nível, e isso é um processo natural e, na maioria das vezes, inconsciente. Porém, não é essa abordagem que eu tô querendo trazer aqui pro vídeo. Depois de muitos altos e baixos, de muita gente passar pela vida do Dolph, ocorre a ascensão dele como rei. De uma forma bem bizarra, inclusive. Ele arquiteta todo um plano e manipula o rei e coloca ele contra o seu povo. Em seguida, aparece como herói, ganhando aí todo esse apoio popular. Doflamingo, ele é muito bem articulado. O cão é articulado e na fase adulta ele se Articulado. Um puppeteer, né? Um marionetista usando as suas linhas. desenvolve como um Oda vilão gênio, cruel e manipulador. Ele transforma todos aqueles que tudo. desobedecem ele Até em a brinquedos. Akuma no E Mi essa parte em específico do eu achei Oda, muito que o Oda escolheu pro Doflamingo, tendo em vista que toda a infância dele foi intencional. perdida. É como se ele não quisesse se desligar da infância da qual ele nunca nem viveu. É natural e até saudável que a gente deixe a nossa criança florescer em alguns momentos, que a gente não esqueça ela. O sentimento de nostalgia, por exemplo, ele é super valorizado e não é à toa, porque afinal os nossos sonhos, a magia e a força da fase infantil, da fase da criança, podem nos ensinar muito durante a nossa vida inteira. Já dizia Sócrates lá na Grécia Antiga: conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Renegado pelos deuses, pelas pessoas e sem família, Dolph pôde experimentar o que tinha de mais cruel no mundo, mais cruel mesmo. E nos dando como consequência ele se desenvolver, claro, como um mensageiro do caos e da destruição. O Coringa de One Piece. Ele mata seu próprio irmão acusando ele de traição e eu acredito que a gente pode relacionar toda essa sua manipulação com a vontade de superioridade que ele sempre, mas sempre mesmo, carregou consigo. O Dolph sempre quis estar acima, pois é ali que ele acredita que pertence, ele acredita que o poder é o seu lugar. Afinal, ele é um deus caído e dessa forma ele acredita que está acima dos outros e que as pessoas ali têm só apenas sua insignificância, digamos assim. Eu não creio que seja justo vir aqui e enquadrar ele em diversos transtornos, como social, narcisista, como se fosse uma necessidade de colocar as pessoas Não em é rótulos, necessariamente. em caixinhas. Eu até Não vejo é isso necessário. acontecer em outros canais, enfim. Eu acho que isso seria um pouco injusto de fazer com o Doflamingo, pois como eu disse, Doflamingo ele é resultado de uma vida de sofrimentos, de negação, de perdas, de rejeição, de violência, enfim. Eu não acho que ele feche em si o transtorno de personalidade narcisista, por mais que o transtorno de personalidade narcisista seja um padrão de grandiosidade, de necessidade de admiração e falta de empatia, justamente porque essas características elas surgem no início da vida adulta. Porém, Doflamingo a acompanha desde sempre, como a gente Eu pode acho que ele ver naturalmente é um reflexo aí das sociopata suas mesmo. origens nisso. O que é um pouco justificável, entre aspas, e eu boto isso bem entre aspas, né? Porque a gente observa que essas crenças dele ser superior e dele ser um ser superior, elas vêm justamente porque ele era um deus. O comportamento, ele se desenvolveu como uma consequência dessa origem divina da qual ele pertencia antigamente. E não só como uma fantasia, como é o caso de alguém que tem o transtorno narcisista, que fantasia ser Mas alguém ele realmente era superior. Na vida assim, real ele não era, existem deuses ele era renegados entre nós. tratado como Então, um deus, uma pessoa né? com Os transtorno de Tenryubitos. personalidade narcisista, como eu falei, ela teria fantasias de ser superior e uma necessidade de admiração constante que estaria presente em diversos contextos, trazendo prejuízos para ela e para quem está ao redor. E é por isso que a psicoterapia é de grande auxílio, para que o sujeito ele possa entender melhor a si mesmo, entender melhor as O suas que tá fragilidades, acontecendo, as suas necessidades de sim. atenção. E como diria Sócrates, como citamos agora há pouco, conhecer os seus limites, conhecer a si mesmo, para que aí possa também conhecer o universo, conhecer os limites do outro. Apesar dessa explicação do porquê que não faria sentido dizer que o Doflamingo teria um transtorno, como por exemplo o antissocial ou o narcisista, a gente pode sim traçar alguns paralelos entre eles, como por exemplo, de acordo com o DSM-5, uma sensação grandiosa da própria importância, a demanda excessiva de atenção, que também a gente já falou agora há pouco, e um tanto quanto explorador nessas relações interpessoais, demonstrar comportamentos e atitudes um tanto quanto arrogantes, e isso ele demonstra desde a infância,
Mas, como sempre, é necessário contexto. Dessa forma, a gente consegue entender mais. Eu não consigo mais viver sem minha psicóloga, não, pô. Eu nem sei quando eu vou terminar minha consulta, meu tratamento com ela, no caso. O seu bando, ou melhor, a sua família. A diferença está no fato em que, em hipótese alguma, o Luffy colocaria sua própria ambição acima dos seus companheiros, obviamente, e muito menos sacrificaria algum deles pelo seu propósito. Porém, todavia, entretanto, já o Doflamingo acha que o seu destino é ser rei, que ele nasceu e para ser maior e para estar acima das pessoas. E para isso ele vai usar de todas as peças possíveis. Seriam justificados como se ele apenas estivesse pegando o que já era dele por direito, digamos assim. Luffy também acredita que poderia ser o rei dos piratas, o que nos leva para uma das melhores mensagens do anime, pelo menos na minha opinião é uma das melhores de One Piece, que é que o que importa realmente, além dos seus valores e objetivos, é também a forma com que você age com eles no mundo. Doflamingo quer controle, já Luffy, liberdade. Enquanto o bando do Doflamingo são praticamente os seus servos, digamos assim, os de Luffy já são seus amigos, com sua própria história, cheio dos seus próprios objetivos, com sua própria família escolhida entre eles e que têm as suas próprias ambições. E aí mora a diferença entre capangas e amigos de verdade, dos quais se vale a pena lutar e dos quais também estarão ali para tudo por você. Doflamingo nunca teve isso, talvez por ter se cegado por ideologias dos deuses e nobres, ou talvez por ter sido amaldiçoado pela sua natureza divina. Ele nunca teve essa capacidade de sentir a família, de sentir a amizade. Tudo o que ele fez ou deixou de fazer foi por base no que ele já recebeu e a realidade da qual foi imposta para ele. Cara, esse monólogo do Doflamingo agora, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante o canal. Lá no Reverie, com vários personagens de One Piece, eu espero que você também encontre o seu favorito aqui. Caso ele não estiver na playlist, já sabe, é só deixar nos comentários. Obrigada pela atenção de sempre. Tchau. Esse monólogo do Doflamingo no Reverie, meu Deus do céu, que... Cara, é um dos meus momentos favoritos de One Piece. Facilmente é um dos meus momentos favoritos do anime de One Piece. Tá? Eu tô muito ansioso pra ver o que o Doflamingo vai aprontar no resto da história. Porque baseado no que ele fala no monólogo, ele não vai terminar a história preso. Quer dizer, ele não vai ficar preso sem parar até o final da história. Ele vai sair de alguma forma e isso vai... E tipo, essa liberdade dele vai afetar o fim da história de alguma forma. Ou ele vai trair o governo mundial de alguma forma para ajudar o Barba Negra, ou no final das contas ele vai entrar no modo do caos, tipo, incorporar o modo Cavaleiro do Caos mesmo, né? Tipo, entidade do caos nesse universo, só para derrubar o governo mundial, não necessariamente para ajudar o Barba Negra, mas só pra derrubar toda essa estrutura, porque se ele não pode ser rei, nenhum dos Tenryubitos pode ser rei também. É o que eu acho que tá na cabeça do Doflamingo agora, sacou? É o que eu acho que tá na cabeça do Doflamingo agora. Se eu não posso ser rei, nenhum Tenryubito pode ser rei. Então eu acho que ele vai ser tipo o elemento do caos pra terminar de quebrar o governo de alguma forma. Redenção ele não tem também. Tem a possibilidade dele entrar para as guild, mas a personalidade dele vai dar muita treta com o Crocodile, principalmente. Com o Mihawk não, porque o Mihawk tá sempre se garantido com tudo. Então, mas eu acho que não vai dar uma situação muito boa, estável para o Cross Guild com o Crocodile. Isso faria ele sair da Cross Guild de alguma forma, ele ser expulso. Mas eu honestamente acho que, velho, o Doflamingo vai ser peça-chave na parte final da história, tá? Ele não é um dos 12 candidatos... 12? Ele não é um dos 12 candidatos, de acordo com o próprio Oda, né? Naquele painel fantástico no capítulo 1065. Ele não é um dos 12 candidatos a encontrar One Piece, mas ele vai ser uma peça fundamental no jogo político antes da história acabar. Com certeza.
A gente só não sabe ainda exatamente como ele vai influenciar o jogo do poder nesse universo. Mas que definitivamente ele vai influenciar, ele vai. Tá ligado? Eu imagino que seja como o agente do caos só pra quebrar o governo por dentro. De alguma forma. Ele não vai querer ajudar ninguém. Sacou? Ele só vai querer quebrar com essa estrutura, porque na mente dele, se ele não pode ser rei do que ele quer, ninguém de Pangaea, nenhum Tenryubito, nenhum Cavaleiro Sagrado, nenhum Gorosei vai poder. Eu acho que é isso que ele vai fazer, tá? Mas eu posso estar errado. Enfim, vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.